crianças! Tudo bem? Vamos começar o nosso dia, como sempre, né? No nosso momento de acolhida, pedir a proteção de Deus, pedir a proteção dos anjos e esse mês em especial para nós, da Rede Salesiana, das Filhas de Maria Auxiliadora, nós estamos no mês mariano. E o mês mariano nos traz fortes momentos de oração dedicados a Nossa Senhora. Então, nós vamos começar o nosso dia rezando uma Ave Maria, em especial a este mês mariano, pedindo para que Nossa Senhora passe à frente e resolva logo essa situação que impede de nos deixarmos juntinhos uns dos outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Estamos e continuaremos unidos, sempre em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre memórias literárias. O que é isso, professora? Memórias literárias. Memórias literárias são textos escritos por escritores que dominam a arte de escrever. E eles escrevem textos de lembranças pessoais. Suas lembranças pessoais, eles colocam no papel parte de sua história, da história pessoal daquela pessoa que escreveu, do narrador. E nós vamos retomar também alguns elementos da narrativa. Lembram? Lá no começo, quando nós estávamos estudando as histórias contadas pelo povo, então nós vamos relembrar, como nós já estudamos, nós vamos retomar esses elementos da narrativa. Enredo, tempo, narrador, personagem. Nós vamos retomar. Vamos trabalhar no livro e terá um texto em anexo que vocês vão copiar ou imprimi-lo e colar no caderno. Só que tem que apresentar no caderno, tá? Bons estudos. Peguem e organizem os materiais de vocês. Nós vamos precisar para a aula de hoje o caderno e o livro. Aí vocês se organizam e se preparem para as aulas. Vamos lá? Bom trabalho, bons estudos! Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades propostas na página 71. Vamos trabalhar memórias literárias no livro, páginas 72 até 76. Tem uma tarefa na página 77, que eu vou explicar. E também tem um registro no caderno que está em anexo, um texto complementar, memórias literárias. Vocês têm a opção de imprimi-lo e colar no caderno ou de copiar no caderno. Só que precisa estar no caderno, tá? Precisa aparecer esse texto complementar no caderno de vocês, que vai explicar melhor sobre o que é memórias literárias. Não é muita coisa, tem muita leitura, tá? Quando vocês colocam lá, a professora está colocando muita coisa, está passando muita coisa. Não é não. Não é não. Lembra que nossa aula é de 1 hora. Tem leitura. Exercício tá bem tranquilo, tá? Abra o livro na página 71. Vamos fazer a correção.
que período da vida da autora o texto se refere? À infância. Onde se passam as lembranças narradas? Ao sul da Itália. Quem conta a história? Fortunata. Volte ao texto e sublinhe as palavras que comprovam a resposta da atividade anterior. Entre outras possibilidades, vocês podem ter sublinhado: eu nasci, eu disse, eu também cresci, meu nome é Fortunata. Que acontecimentos a autora narra nesse trecho? Sobre o dia em que nasceu e também sobre o lugar onde nasceu. Converse com o professor e os colegas a respeito das questões a seguir. Como era Saracena na época da infância da autora? A Saracena de 1890 era aquela sem a comunicação do telefone, os sons dos rádios e as imagens da televisão nas casas, sem o eco dos carros e das motocicletas nas estradas ou o ronco dos aviões sobre os telhados. A música que andava no ar vinha do canto dos pássaros, do chiar das rodas das carroças, das batidas dos cascos dos cavalos, do burburinho, do riso das crianças e do lamento dos sinos das igrejas. A autora acha que o lugar onde nasceu pode não ser mais o mesmo que conheceu e viveu até os 10 anos de idade. Você também acha isso? Por quê? Perceba que a autora deve ter razão, porque os tempos de hoje não são como os de antes. Muita coisa mudou. O lugar onde ela morava cresceu e evoluiu. As mudanças vão ocorrendo na vida das pessoas com o passar dos tempos. Essa atividade de número 7, vocês guardam esse desenho, esse cartaz que vocês fizeram, guarda com carinho, que depois, quando retornarmos, nós vamos marcar um momento para expor aos colegas. Memórias literárias. O texto a seguir narra as memórias de infância de um menino indígena. Leia-o e encante-se com ele, para depois responder às atividades propostas. As mesmas orientações. Façam a primeira leitura, identificando as palavras desconhecidas. Busque o significado das palavras que vocês desconhecem. Retome a leitura, ampliando assim a capacidade de interpretação e o vocabulário. Está em anexo um texto complementar sobre memórias literárias. As memórias literárias apresentam os elementos essenciais da narrativa, que nós já trabalhamos no começo, né,
do nosso ano letivo, nós trabalhamos contos populares e trabalhamos e conhecemos alguns elementos da narrativa, como enredo, tempo, espaço, narrador, personagens. Relembrando, enredo envolve lembranças, fatos e acontecimentos narrados. Tempo remete a um tempo passado, revivido pelo narrador, e a um tempo presente, que é aquele que ele conta a história. Podem aparecer comparações entre o passado e o presente. Naquele tempo era assim, hoje é. Os verbos utilizados geralmente remetem ao passado. Lembro-me, recordo-me. Espaço representa os lugares onde as histórias se passam. Narrador é também personagem dela. O narrador de memórias literárias é um narrador-personagem que faz parte da história. Personagens, além do narrador-personagem, personagem principal da história, podem existir outros personagens que participam dos fatos e acontecimentos e auxiliam no desenvolvimento da história. Os textos de memórias literárias são textos geralmente produzidos por escritores que relatam suas lembranças pessoais e marcantes de forma poética, com emoção e beleza, a fim de encantar o leitor. É importante você conhecer e valorizar os contos de origem indígena, resgatando nossas origens. O texto escrito por Daniel, um autor indígena, possui diversos livros publicados, muitos deles premiados. Daniel, além de compartilhar histórias indígenas em seus livros, também incentiva outros indígenas a escreverem. Você conhece o autor? Já ouviu falar dele? Já leu algum de seus livros? Após realizar a leitura, faça as atividades que seguem. Pesquise no dicionário o significado das palavras a seguir: espreitar, dorso, acocorar, desferir. Em que lugar se passa a história? Quando aconteceram os fatos narrados? Que personagens aparecem nessa narrativa? Qual é o tipo de narrador desse texto? Justifique sua resposta. Além de marcar a alternativa correta, você vai justificar a resposta da alternativa marcada. Releia o trecho a seguir e circule as palavras e as expressões que mostram que é o próprio autor que conta a história. Memórias literárias são textos que relatam acontecimentos passados, lembranças e recordações da vida de quem o escreve. O narrador conta suas experiências pessoais de uma forma poética, isto é, com beleza e emoção. Nesse tipo de texto, a descrição se faz muito presente e os lugares, objetos e seres
são retratados com detalhes. Atividade de número 7. Que lembrança a criança relata no texto? O pai colocava o filho no colo apenas para tirar os piolhos de sua cabeça? Comente sua resposta. Como o autor do texto descreve o pai? Que história o pai contou ao menino? Marque com X as funções desse texto. Quais são os objetivos desse tipo de texto? Marque com X. Na sua opinião, o enredo da história cumpre a função de cativar o leitor? Comente sua resposta. Em que tempo são narrados os acontecimentos no texto? Onde textos como esses são publicados? Em que veículo de comunicação? Onde são publicados? Jornais, revistas? O que vocês pensam sobre isso? Onde é possível encontrar esse tipo de texto? Coloque a resposta. Essa história se passou em uma aldeia indígena. Você sabe como é a relação dos indígenas com a natureza? Troque ideias sobre essa questão com o professor e os colegas. Percebam-se que a relação dos indígenas com a natureza é construída por meio do respeito e do equilíbrio. Os indígenas consideram a terra uma grande mãe e possuem uma relação muito próxima e sagrada com ela. É na terra que os indígenas guardam suas memórias, suas vivências e constroem sua história. A forma como os indígenas convivem com a natureza são modelos inspiradores de vida sustentável. Eles extraem da natureza somente o necessário para a sobrevivência. Os indígenas têm muito a nos ensinar sobre essa questão de preservação da natureza. Na sua casa, alguém costuma lhe contar histórias? Se sim, quem conta? E em que momento isso acontece? Como nós já trabalhamos no começo do ano letivo, o primeiro capítulo do livro, a vida na sociedade contemporânea, na nossa atualidade, os meios de comunicação fizeram com que as pessoas perdessem o antigo hábito que as tinham de contar histórias. É muito importante ouvir as histórias contadas por pessoas mais velhas. Esta página 77, ela fica de tarefa. Professora, mas tudo está sendo tarefa, nós estamos fazendo tudo em casa. Sim, tudo está sendo feito em casa, tudo está sendo atividade de casa. É por isso que, não sei se vocês perceberam, a professora pouco utiliza esse termo tarefa. Eu sei que está tudo sendo tarefa, que está muita coisa para casa, a professora tem consciência disso. A professora também é mãe e sabe perfeitamente como estão as condições de mãe. Então, assim, por que especificamente a professora está deixando essa página 77 de tarefa? Vamos prestar atenção. Converse com alguém mais velho da sua família, uma avó, um bisavô, um tio, seus pais, enfim. O importante é que essa pessoa tenha uma história interessante para contar.
Solicite à pessoa escolhida que conte uma lembrança de algum fato marcante que tenha vivido na época em que ainda era criança. Pergunte também se ela guarda alguma fotografia ou algum objeto antigo que tenha relação com esse fato e que possa lhe mostrar para comprovar e ilustrar a história contada por ela. Em seguida, complete o quadro a seguir com as informações solicitadas. Em sala de aula, compartilhe com os colegas o que descobriu. Nós vamos ficar com bastante coisa para quando nós retornarmos às nossas atividades presenciais. Mas nós precisamos ir fazendo essas atividades, depois fica só para apresentar para os colegas, tá? Nome da pessoa escolhida, idade, o fato lembrado, quando aconteceu o fato, onde aconteceu o fato, por que o fato foi marcante. O objetivo desse trabalho é conhecer as recordações das pessoas mais velhas e, consequentemente, saber mais da sua própria história. Preste bastante atenção aos detalhes da história e guarde bem na memória, pois a usarão adiante. Na nossa produção de texto, quando eu for pedir a produção de texto, vocês vão precisar dessas recordações. Preencha o quadro com as informações solicitadas. Isso auxiliará no momento de socializar as histórias com a turma. Além de ouvirem a história que alguém da família tem para contar sobre a lembrança vivida no passado, pode também fazer algumas perguntas, como, por exemplo, por que considera esse fato marcante? Algo mudou em sua vida após esse acontecimento? Esse fato seria tão marcante se ocorresse nos dias de hoje? E outras possibilidades de pergunta, alguns outros questionamentos que vocês queiram fazer sobre a memória, sobre essa memória literária. Façam com capricho. Até o nosso próximo encontro. Beijos, professora Elisângela.